que foi escondido, agora será revelado. No vasto mosaico da história humana, existem episódios tão sutis e ocultos que mal deixam rastros, mas, ao serem investigados, revelam dinâmicas profundas e surpreendentes sobre o modo como a ciência, o poder e a sociedade se entrelaçam. O século XX, marcado por convulsões ideológicas, guerras e revoluções tecnológicas, foi também palco de uma batalha silenciosa, não apenas por territórios ou corações e mentes, mas pelo domínio do conhecimento científico e da energia que moveu e ainda move o mundo. Entre todos os conflitos que definiram aquela época, a Guerra Fria ocupa lugar central. Uma disputa global travada não apenas nos campos de batalha tradicionais, mas sobretudo no âmbito do saber, da inovação e da tecnologia. Mais do que tanques ou mísseis, foi a inteligência, a ciência e a capacidade de transformar ideias em instrumentos de poder que determinaram a balança dessa rivalidade. Nessa corrida, a energia ocupava o topo das prioridades. Dominar novas formas de obtê-la significava garantir vantagens estratégicas, econômicas e políticas que poderiam decidir o destino de nações inteiras. É nesse contexto que imaginamos um fio esquecido, quase invisível, mas carregado de potencial transformador. A hipótese de que, em 1969, a União Soviética teria descoberto a fusão fria, uma fonte de energia revolucionária, capaz de mudar para sempre o destino da humanidade, mas que por razões de sigilo, medo e controle, teria sido sufocada antes mesmo de ver a luz do dia. Para entender o impacto dessa possibilidade, é preciso retornar ao clima de 1969. O mundo assistia, estarrecido e fascinado, ao pouso do homem na Lua. Os Estados Unidos haviam conquistado uma vitória simbólica e tecnológica, consolidando sua supremacia na corrida espacial. Ao mesmo tempo, nos bastidores, a União Soviética buscava recuperar terreno em outras frentes. Os laboratórios soviéticos fervilhavam de projetos secretos, alimentados por uma visão de futuro e por uma paranoia constante em relação ao adversário ocidental. A energia nuclear já era, então, uma das apostas centrais da estratégia soviética. Gigantescos reatores, projetos grandiosos de fusão termonuclear, a chamada fusão quente. Tudo era desenvolvido com o objetivo de alcançar o impossível, replicar na Terra o poder das estrelas, uma fonte praticamente inesgotável e limpa de energia. A fusão fria, por sua vez, era vista como uma improbabilidade, um sonho quase herético. A possibilidade de desencadear reações nucleares em condições ambientais, sem as pressões e temperaturas extremas dos reatores de fusão tradicionais, parecia desafiar os próprios alicerces da física conhecida. No entanto, como tantas vezes aconteceu na história da ciência, o impossível pode-se revelar apenas aquilo que ainda não compreendemos plenamente. Imagine, então, uma equipe de cientistas soviéticos trabalhando nas sombras de um laboratório isolado, conduzindo experimentos de rotina com metais nobres e água pesada. Eles buscam avanços incrementais, pequenas melhorias na manipulação do deutério, talvez na busca por catalisadores mais eficientes para a fusão tradicional. Mas, de repente, os resultados fogem da curva. Um calor inesperado, medições de nêutrons que não se explicam, vestígios de hélio 4 onde não deveriam existir. A princípio, a reação é de incredulidade. São cientistas, treinados para duvidar, para desconfiar das próprias descobertas. Repetem os experimentos, revisam os instrumentos, questionam seus próprios métodos. Mas o fenômeno se mantém. Algo está acontecendo.
algo que não cabe nos modelos aceitos. A excitação inicial rapidamente se mistura ao receio. O que fazer com uma descoberta tão explosiva, em todos os sentidos da palavra? No regime soviético, inovação científica era uma faca de dois gumes. Por um lado, o Estado promovia e valorizava o avanço tecnológico, reconhecendo nele uma arma poderosa contra o Ocidente. Por outro, qualquer descoberta que ameaçasse o equilíbrio interno, o controle centralizado ou os interesses de setores poderosos poderia ser vista como subversiva, mesmo que viesse de seus próprios laboratórios. No caso da fusão fria, os riscos eram imensos. Primeiramente, havia o temor de desestabilizar a própria estrutura de poder soviética. Uma fonte de energia barata, limpa e potencialmente descentralizada poderia minar o monopólio estatal sobre a produção e distribuição de energia. Subitamente, regiões remotas, repúblicas distantes e até mesmo cidades pequenas poderiam alcançar autonomia energética, enfraquecendo Moscou e as estruturas de comando central. Para um regime que via o controle como questão de sobrevivência, tal perspectiva era aterrorizante. Além disso, havia o peso do investimento já realizado. O aparato nuclear soviético era um colosso, absorvendo recursos, talentos e prestígio. Admitir que uma pequena equipe de cientistas, com equipamentos relativamente modestos, havia superado décadas de trabalho dos grandes institutos seria não apenas um golpe para o orgulho nacional, mas uma ameaça direta ao status e à influência dos burocratas e acadêmicos que comandavam o programa nuclear. E, finalmente, havia a dimensão estratégica. Em plena Guerra Fria, qualquer avanço com potencial militar era imediatamente classificado como segredo de Estado. A possibilidade de miniaturizar reatores, de alimentar submarinos, bases, talvez até armas, com uma fonte de energia silenciosa e inesgotável, era vista como um trunfo a ser guardado a todo custo. Diante disso, a resposta do Estado seria rápida e implacável. O laboratório seria isolado, os cientistas colocados sob vigilância constante. O KGB, com sua fama de onipresença, garantiria que nenhuma informação escapasse para além das paredes do Instituto. O próprio trabalho científico seria interrompido, revisado por comissões internas e provavelmente redirecionado para projetos de interesse militar. A publicação de resultados seria terminantemente proibida. A ordem seria clara: silêncio absoluto. Mas o silêncio imposto pelo Estado soviético não seria apenas externo. Internamente, uma campanha de descrédito seria orquestrada. A Academia de Ciências, zelosa guardiã da ortodoxia, mobilizaria especialistas para criticar a descoberta, apontar falhas metodológicas, sugerir que tudo não passava de um erro experimental. A reputação dos cientistas envolvidos seria colocada em xeque, suas carreiras ameaçadas de estagnação ou mesmo ruína. O objetivo seria duplo: impedir que a notícia se espalhasse e garantir que, caso algum rumor escapasse, ele fosse imediatamente desacreditado. Os próprios pesquisadores seriam pressionados a recuar, a renegar suas conclusões, sob pena de punições severas. O medo, como tantas vezes na história soviética, seria o instrumento de controle mais eficaz. No Ocidente, qualquer indício de uma descoberta desse porte seria recebido com desconfiança. Informações vindas atrás da cortina de ferro eram sempre suspeitas de propaganda, desinformação ou, na melhor das hipóteses, de ciência de baixa qualidade.
Diante da impossibilidade de acesso aos dados originais, de replicação independente dos experimentos, o ceticismo prevaleceria. Mesmo que algum cientista soviético tentasse, em um congresso internacional, levantar a hipótese, seria rapidamente silenciado ou desacreditado. Além do ceticismo científico, havia interesses estabelecidos. Os programas ocidentais de fusão quente movimentavam bilhões de dólares, sustentavam laboratórios, universidades, carreiras inteiras. A aceitação de uma alternativa radical, especialmente vinda do rival ideológico, seria vista como uma ameaça, não apenas à ciência, mas ao próprio status quo. Assim, a hipótese de uma descoberta revolucionária na União Soviética em 1969 se transformaria em um segredo sussurrado, abafado pelo peso do Estado, ignorado pelo mundo exterior. Os cientistas pioneiros, em vez de laureados, seriam esquecidos, seus nomes riscados das atas e dos artigos científicos. Talvez, após o fim da União Soviética, um ou outro documento viesse à tona. Memórias de pesquisadores idosos sugerissem o que poderia ter acontecido. Mas, nesse ponto, a desconfiança e a dúvida já estariam profundamente enraizadas. O preço de tal supressão seria incalculável. Décadas de desenvolvimento perdido, a humanidade privada de uma fonte de energia limpa, barata e segura. Problemas ambientais agravados, crises energéticas prolongadas, conflitos por recursos exacerbados. Tudo isso poderia, talvez, ter sido evitado ou mitigado, caso a ciência tivesse seguido seu curso livremente. Esse cenário hipotético serve como um alerta poderoso. A história da ciência está repleta de exemplos em que ideias revolucionárias foram, a princípio, ridicularizadas, suprimidas ou ignoradas. Muitas vezes, o medo do novo, o apego a paradigmas estabelecidos ou interesses econômicos e políticos impedem que o conhecimento avance. Na Guerra Fria, esse fenômeno atingiu seu ápice. A ciência era ao mesmo tempo bandeira de progresso e instrumento de controle. A controvérsia sobre as reações nucleares de baixa energia, que ressurgiu no final dos anos 1980 com os experimentos de Pons e Fleischmann, ilustra bem o destino de descobertas que desafiam as convenções. Apesar do entusiasmo inicial, a reação foi de ceticismo feroz, campanhas de descrédito e isolamento dos pesquisadores. O passado, real ou hipotético, de 1969 teria sido ainda mais sombrio, amplificado pela opacidade do regime soviético e pela paranoia da Guerra Fria. No fim, resta a pergunta: quantas ideias geniais, quantos avanços transformadores foram perdidos, silenciados ou negligenciados por medo, ignorância ou interesses mesquinhos? O progresso humano depende, em última instância, da liberdade de questionar, de experimentar, de errar e de recomeçar. Quando a ciência se submete ao controle absoluto do poder, todos perdem. Se a fusão fria soviética de 1969 tivesse realmente acontecido e tivesse sido sufocada pelo Estado, seria um dos grandes IC da história. Um lembrete de que o verdadeiro inimigo do progresso não é apenas a ignorância, mas a negação deliberada do conhecimento. De que a busca pela verdade é muitas vezes uma luta contra as forças que preferem a sombra, a luz, o silêncio ao debate, a ordem à descoberta. E talvez a lição mais importante seja esta: devemos sempre questionar, investigar, duvidar das narrativas prontas e lutar para que o conhecimento, uma vez revelado, nunca mais seja aprisionado. A história pode esconder seus fios mais preciosos,
mas cabe a cada geração o trabalho de desvendá-los, para que o tecido que nos une se torne mais rico, mais forte, mais luminoso.